Olá, sou Carlos Moreira. Eu te cumprimento com a Shalom. Shalom é a paz completa, a paz que emana dos céus. É a paz que nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias, o nosso Cristo, cumprimentava a todos. A paz de Deus que está em Cristo, que está no espírito humano, que está também no corpo humano, na consciência, nas coisas desta vida. É a paz completa. Nós precisamos de paz completa. Nós precisamos da paz que completa o espírito e a matéria. Salomão, em Provérbios, ele deixou escrito o seguinte, que a opressão endoidece até o sábio. Por isso precisamos de paz. E você está cuidando do seu emocional, você está cuidando da sua mente, está comendo comida boa, da sua mente eu falo. O físico temos que tratar, claro. Este corpo nos foi dado para que nós tenhamos maior zelo possível, satisfação de viver e alegria, mas o emocional também. Nosso espírito merece, ele tem que ter comidas boas, boas literaturas, boas músicas, bons poemas, coisas que venha, e também a palavra do Senhor, coisas que venha alimentar o nosso espírito, o nosso ser, porque nem só de pão vive o homem, foi nos ensinado, mas o homem vive de toda a palavra que emana de Deus, que Deus nos concede, que Deus dá ao nosso espírito. E nós precisamos disso. Nós precisamos. Eu vejo hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas desanimando, jogando a toalha, perdendo referências, desanimando com pessoas. E nós estamos nesses dias nos quais as referências estão sendo perdidas. Mas enquanto Cristo for a nossa referência, enquanto a pessoa do Senhor Jesus for a nossa referência, enquanto nós entendermos que o Mestre vive, Ele reina, nós não vamos perder a referência. Não. Porque Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos decepciona e Ele nunca, jamais vai deixar de ouvir as nossas petições. Ele jamais vai deixar de ouvir o nosso clamor. E o Mestre vai estar sempre próximo de nós, muito próximo, mais próximo do que você imagina. Isso é fé. Amém? Eu quero ler uma palavra com você que está no Evangelho de Lucas, do capítulo 16, no versículo 19, é uma palavra muito conhecida. É a parábola do rico avarento e de Lázaro, o pobre. Diz assim: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e se despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. Essa parábola, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou. Parábola é um ensino no qual compara-se as coisas desta vida, as coisas materiais,
com as espirituais. E ele nos ensinou, comparando uma situação física, visível, para figurar, para dar entendimento ao mundo espiritual. E aqui ele diz que havia um homem rico, que morava numa casa boa, que tinha tudo que ele precisava, tudo que um homem precisa, riqueza, bens, esse homem tinha. Ele era extremamente rico. No 20, e havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Então, no portão da casa deste homem rico, fora colocado lá um mendigo, de nome Lázaro. Lázaro, já disse no vídeo passado, que do hebraico é Lá-azar, o Senhor ajuda. O Senhor sempre vai ajudar o pobre e o necessitado. O Senhor sempre vai ajudar o quebrantado de coração. O Senhor sempre vai ajudar aqueles que o invocam. Tem um provérbio que diz assim: torre forte é o nome do Senhor, e para ela correm os justos. E esse homem foi jogado na porta do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem cair da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Este homem queria comer das migalhas que caía da mesa do homem rico. Ele queria comer das sobras. Ele tinha fome, ele ansiava, e era um homem doente, cheio de chagas, de feridas. E os cães vinham lamber as feridas dele, consolar ele. Uma vida muito triste. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos levaram junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Aqui começa uma diferença daquele que é amparado por Deus e daquele que nega ser amparado por Deus. O mendigo morre, os anjos do Senhor vêm e o leva para o seio de Abraão. O seio de Abraão, para nós entendermos, é o lugar dos salvos, é o lugar daqueles que vão morar com Deus, é o lugar daqueles em que Deus se apiedou dele e lhe concedeu a sua graça, a sua salvação. Então, os anjos do Senhor vieram e pegaram Lá-azar, o Senhor ajuda, e o levou para o destino dos vivos, daqueles que glorificam a Deus, daqueles que enaltecem a presença de Deus, daqueles que celebram a vida. Pois Lá-azar, o Senhor ajuda, foi abandonado nesta vida, e sofreu nesta vida. Era um homem doente. Nota-se que ele foi colocado na porta do homem rico e foi desprezado. Mas o Senhor não despreza ninguém. O Senhor não é aquele que faz aliança com poderes desse mundo, com posições de vantagens neste mundo. O Senhor sempre estará na vida do pobre e do necessitado, daqueles que o invocam, e o invocam em espírito e em verdade. Deus é este Senhor, o piedoso Pai que habita nos céus, que por Jesus Cristo, nosso Senhor, nos concedeu um lugar junto com os salvos. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Agora inverteu a situação.
O rico que teve tudo nessa vida, que buscou os confortos desta vida e que não se importou com as coisas do Espírito, ele é lançado no Hades. Ele é lançado no lugar de tormentos. Ele é lançado no lugar do desprezo eterno que a Bíblia nos ensina. Que nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias, nos ensina. Esta parábola foi o Senhor que nos ensinou. Foi o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, aquele que um dia irá voltar, aquele que os céus irão se abrir com um grande estrondo, e ele voltará para estabelecer o seu reino messiânico neste mundo. E este homem no Hades, que só se importou com as coisas desta vida e desprezou o perdão de Deus, ele desprezou a graça divina, ele desprezou o reino do Pai, em troca das coisas deste mundo. Agora inverteu. Sua vida física se acabou. O seu período neste mundo cessou. Agora ele está no Hades. Então ele gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Este homem sofria demais porque estava sendo queimado pelas chamas no sofrimento eterno. A pergunta que fica neste vídeo, nesta palavra: para onde nós vamos? Qual é o nosso destino? Quem é o nosso Messias? Quem é o nosso Salvador? Jesus, o Filho do Altíssimo, ele veio a este mundo para resgatar os perdidos, para resgatar os quebrantados de coração, para resgatar as ovelhas, aquelas que ouvem a voz do seu pastor, aquelas que se entregam aos seus cuidados, aquelas que abdicam do poder material deste mundo, da ilusão deste mundo, e se compactuam na presença de Deus através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nosso Senhor e Salvador Jesus, ele nos ensinou assim: eu vou e vou preparar lugar, mas voltarei e vos buscarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você acredita nisso? Você crê nisso? Aqui há duas pessoas, duas situações que nosso Senhor nos ensina. Um, que sofreu nesta vida, que foi desprezado pelos ricos, pelos poderosos, pelos cargos desta vida, pelos monopólios desta vida que nos traz benefícios materiais. E o outro, o homem rico, o homem abastado, o homem que se importava somente com o físico visível, aquilo que se vê, e pouco se importava com aquilo que não se vê. Porque aquele que anda pela fé, ele anda pelas coisas que não se vê. Mas aquele que não anda pela fé, ele só acredita naquilo que toca, naquilo que vê. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te que recebeste todos os bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo, sofrendo. Foi isso que foi dito. Este homem recebeu o seu pagamento aqui. Isso é um perigo. Nós vemos muitos buscando o seu pagamento somente nesta vida.
E nosso Senhor e Salvador Jesus nos ensinou: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o reino de Deus e sua justiça. Esse ensino ele completa dizendo assim: não ajunteis tesouro na terra, porque o tesouro na terra o ladrão rouba, mas ajuntais tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba, e ninguém vai minar nada, estará seguro. O que é juntar tesouro no céu? Ajuntar tesouro no céu é amar a Deus, glorificá-lo como Deus, adorá-lo como Senhor e reverenciá-lo como nosso Pai. E entender que Ele nos dá a graça da salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele nos concede a salvação, Ele nos concede a sua graça, Ele nos concede o seu perdão eterno, através de nosso Senhor e Salvador Jesus. E amar o nosso próximo como a mim mesmo, como a nós mesmos. Amar o nosso próximo com o perdão que o Pai nos perdoou, da forma que o Pai nos trata, da maneira que o Senhor nos trata na sua presença. É se converter, é se arrepender, é mudar de caminho, é entender que esta vida tem um período e esta carne deitará ao pó, e os bichos comerão essa carne, porque a ordem foi dada dizendo: tu és pó e ao pó tornarás. Este ensinamento é do Mashiach, é do Messias, é do Cristo, é do Filho do Altíssimo, daquele que vive, daquele que reina, daquele que recebeu um nome sobre todo nome, o qual todo aquele que invocar será salvo, para a glória de Deus Pai. E agora inverteu a situação, porque o homem rico foi pago neste mundo. O homem rico já recebeu o seu pagamento. O homem rico não guardou tesouros no céu. O homem rico não se importou com a vida futura. Como dizem os judeus, o Olam Rabá, a vida futura, não se importou com isso, como muitos hoje não estão se importando com isso. Estão se importando com as coisas desta vida. Estão se importando com a materialidade e não com a espiritualidade. Isso é grave, isso é muito grave. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. As Escrituras nos ensinam assim, Deus falando com Abraão. Abraão faz uma pergunta para o Senhor. Ele diz assim: tu destruirias o justo e o ímpio junto? O Senhor falou: de modo nenhum. O justo e o ímpio não ficarão no mesmo lugar. Aí você me pergunta: então Deus é partidário? Deus, ele tem os seus queridinhos? Não. O prazer do Senhor é que todos venham ao conhecimento da salvação. Somos nós que negamos o perdão. Somos nós que negamos a salvação. Somos nós que negamos a Deus. Somos nós que negamos a eficácia do sacrifício eterno. Não é o Senhor. O Senhor faz a parte dele. Derrama o seu perdão. Diz as Escrituras que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, todos os dias, todos os momentos. O perdão do Senhor é emanado dos céus. Só que alguns vão recorrer a este perdão. Uns vão entender que o Senhor é a torre forte e vai correr para ela. E outros vão negar este perdão. Não vão querer este perdão. Somos nós que definimos para onde nós vamos. E havia um grande abismo. Não dava
para ter contato, porque na vida eterna até a nossa mente será apagada. O Senhor fará tudo novo nas nossas vidas. Está escrito no Apocalipse: eis que o Senhor faz tudo novo. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro, mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Ele se apiedou dos irmãos quando ele estava na situação, porque antes dela ele era um homem materialista. Mas chegou o dia dele. Ele estava numa situação de sofrimento. Ele estava numa situação de abandono. Ele estava numa situação sem Deus, sem Cristo, sem a vida. Por causa do quê? Do materialismo, da teimosia, de não abrir mão da sua vida, de não dar o controle da sua vida às mãos daquele que tudo podes. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. As Escrituras nos ensinam assim: o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Os mortos não falam com os vivos. Isso é certeza. Os mortos não falam com os vivos. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois desta morte vem somente o juízo. Os mortos não voltam à vida. As Escrituras ensinam isso. E o Senhor Jesus nos atestou isso, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem pratica tais coisas não está dentro do ensinamento do Senhor. Ele não acredita no Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele disse assim: sereis meus discípulos, meus seguidores, se fizerdes o que eu mando, o que eu ensino. E o Senhor Jesus nos ensinou isso, que aos mortos está ordenado somente morrer. E depois disso o juízo. Somente isso. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, também tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então ele disse assim: se eles não estão ouvindo os profetas, Moisés, os homens de Deus, que ensinam a palavra de Deus, que estão anunciando o reino de Deus, eles não vão acreditar se ressuscitar um morto para vir falar. Note que ele fala de ressurreição. Ele não fala de um espírito de morto falando com o outro. Da ressurreição. De uma pessoa ressuscitar e começar a falar o que viu no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, no mundo dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, no mundo de Deus, de Cristo, da família dos céus. Então essa palavra fica neste dia. Que venhamos a ter consciência, que venhamos a ter a reflexão da mente, analisarmos a nossa vida e saber nas mãos de quem estamos depositando o nosso futuro eterno. Nas mãos de Cristo, nas mãos do Filho do Altíssimo ou nas mãos do Hades, do mundo dos mortos. Amém? Que o Senhor Deus conceda a você a paz, a shalom completa. Que o Senhor faça resplandecer na tua vida a sua luz. Que Ele ilumine os teus caminhos. Que Ele faça prosperar todos os seus pensamentos. Pense nisso. Analise isso. Esta é a palavra que eu tenho nesta manhã. Que em nome do Senhor Jesus, a bênção, a paz esteja sobre a sua vida. Shalom.